Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios voltados à bissetriz. Antes de começar a resolver os nossos exercícios, vamos para um conceito resumido, o que é uma bissetriz. Bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, formando dois ângulos congruentes. E o que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem uma mesma medida. Exemplo, eu tenho um ângulo qualquer, aqui eu vou botar um ponto A, um ponto O e um ponto P. Então, aqui eu tenho um ângulo formado pelos pontos A, O, B, sendo que o meu O vai ter o acento circunflexo. Por quê? Porque o O representa o vértice do meu ângulo. E o que seria isso? O ponto onde os dois lados do ângulo se encontram. Então, o meu ponto A vai se encontrar com o meu ponto O e o meu ponto B vai se encontrar com o meu ponto O. Então, o meu O representa o vértice do meu ângulo, ok? E as minhas letras A e B representam pontos nas extremidades do ângulo, tá? As minhas letras A e B são pontos e o meu O representa o vértice. Por isso que eu vou colocar o acento circunflexo. Eu tenho retas formado pelo meu ponto OA. Aqui eu tenho uma reta, uma semirreta. E aqui eu tenho outra semirreta formado pelos meus pontos O e B. Ok? Introduzindo isso, vamos para a nossa questão. No ângulo AOB, foi traçada uma bissetriz OC, dividindo o ângulo em dois ângulos. O primeiro é AOC com medida igual a x sobre 2 mais 3. E no ângulo BOC, medindo 2x dividido por 3 menos 7. Ele quer saber qual é a medida do ângulo AOB. Quanto ele vale? Eu vou primeiro desenhar o meu ângulo aqui, para vocês terem uma melhor visão, tá? Ele diz que o meu ângulo tem pontos A, O. O meu O vou colocar aqui, porque é o meu vértice, está dividindo o A e o B, tá? E aqui eu tenho meu ponto B. Ele diz que foi traçada uma bissetriz. O que é uma bissetriz? Vai dividir o meu ângulo ao meio. Então, eu vou colocar uma reta aqui, tá? E agora, ele me diz que o meu ponto A, O, o meu ponto C, então, significa que a minha bissetriz é formada pelo ponto O e C. Recapitulando, o meu ponto AOC tem medidas igual a x sobre 2 mais 3. O meu ponto BOC tem medidas 2x sobre 3 menos 7. Então, eu tenho a medida do ângulo AOC e tenho uma medida do ângulo COB, tá? Então, como eu tô dizendo que essa minha reta em verde é a bissetriz, o que significa, então, os valores desses meus ângulos? Eles são o quê, se ele foi dividido ao meio? Eles são iguais. Então, eu vou armar a minha conta. X sobre 2 mais 3 é igual a 2x sobre 3 menos 7. Eu quero colocar todas as letras de um lado e tudo que não tem letra, apenas os números do outro. Como é que eu faço isso? Se essa minha fração aqui possui um sinal positivo, que está em oculto, se eu for passar ele para o outro lado, ele vai simplesmente trocar de sinal, então ele vai ficar negativo. Esse meu 3 eu também vou passar para o outro lado. Ele vai mudar de sinal, ele vai ficar negativo, tá?
E a gente já falou sobre esse termo, passar para o outro lado, tá? Se eu colocar o 3 para o outro lado, ele vai mudar de sinal, mas eu não tô jogando o 3 para depois da igualdade. Eu tô subtraindo de ambos os lados, de ambas as igualdades, o menos 3. Porque se desse lado aqui tiver mais 3 e o menos 3, eu sei que 3 menos 3 é 0, tá? Então, automaticamente, eu vou eliminar o meu 3 desse lado dessa minha igualdade, ok? Então, vamos colocar aqui x sobre 2 menos 2x sobre 3 é igual a menos 7, eu tô repetindo esse termo aqui, menos o 3, ok? Vocês têm que relembrar da aula que eu tinha falado sobre frações, como é que a gente vai resolver essa minha fração, tá? De denominadores diferentes. A gente viu 3 métodos de resolver subtração de frações. Eu vou utilizar aqui o mínimo múltiplo comum, tá? Quem é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Como eu sei que 2 e 3 são números primos, eu vou multiplicar direto. Quanto é 2 vezes 3? É 6. Ok? Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Agora, eu vou substituir na minha expressão. Esse 6 é o denominador. Agora, o que eu preciso fazer? Vou pegar esse 3, divido pelo meu termo de baixo e multiplico pelo meu termo de cima, tá? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a segunda divisão. Quanto é 6 dividido por 3? 2. 2 vezes 2, x, 4x. O sinal prevalece, tá bom? 4x. Tudo isso igual a... Quanto é menos 7 e menos 3? Eu conservo o sinal, agora eu posso somar. Quanto é 7 mais 3? 10, ok? Esse 6, eu quero retirar esse 6 daqui, para ficar apenas as letras de um lado e os números do outro. Se esse 6 está dividindo, eu vou passar multiplicando, ok? Então, vai ficar 3x menos 4x é igual a menos 10 vezes 6. Então, temos que 3x menos 4x é igual a 6 vezes 10, 60. E o sinal prevalece, menos 60. 3x menos 4x é menos x. Isso tudo é igual a menos 60. Tá? Eu não posso ter o valor de x negativo, então, o que eu preciso fazer? Multiplicar por menos 1. Então, menos vezes menos, mais x vezes 1, x. Menos vezes menos, mais, né? Menos vezes menos, mais. 60 vezes 1, 60. Então, a gente tem que x é igual a 60, tá? A gente pode deixar aqui em graus. X é igual a 60. Terminou a nossa conta? Não. A gente precisa fazer o que agora? A gente precisa substituir no lugar desse x o valor que a gente encontrou, ok? Pronto. Encontramos o valor de x e agora vamos resolver substituir esse valor que encontramos no nosso ângulo, tá? Primeiro, a gente tem um ângulo formado pelos pontos AOB. Esse ângulo é esse daqui, como a gente já viu, tá? AOB é igual a x sobre 2 mais 3. A gente sabe o valor de x, x vale 60, e o resto da conta a gente repete aqui ao lado. Quanto é 60 dividido por 2? 30. 30 mais 3... 33. Agora, essa outra conta. A gente sabe o valor de x, então vai multiplicar 2 vezes o valor de x, que é 60,
dividido por 3 menos 7. Primeiro multiplicamos. Quanto é 2 vezes 60? 120 dividido por 3 menos 7. 120 dividido por 3 é 40. 40 menos 7, 33. Então, a gente viu que o ponto AOB e o ponto COB é igual a 33. Então, isso significa que aqui mede 33 graus e aqui também mede 33 graus. Agora, quem é o ponto? Minha gente, eu errei só esse valor aqui de B. Por que eu errei esse valor aqui de B? Porque aqui não é B, aqui é C, tá? É o meu ponto AOC. O outro ponto é o ponto COB, ok? Beleza, agora eu quero descobrir se eu sei a medida desse ângulo aqui, e eu sei a medida desse ângulo aqui, e eu sei que essa reta que tá passando sobre eles é a minha bissetriz, e a bissetriz significa dividir o ângulo ao meio, então, significa que o meu ponto, meu ângulo AOB é igual a quanto? 33 mais 33. Então, o meu ângulo todinho mede 66 graus. Ok? Próxima questão. No ângulo AOC, foi traçada a bissetriz OB, dividindo-o em dois ângulos AOB com medida igual a 3x mais 3, e no BOC, medindo 4x menos 6. A medida do ângulo AOC é quanto? Então, eu vou traçar aqui o meu ângulo, tá? Eu quero pontos chamados de A, O, C, e a minha bissetriz divide o ângulo ao meio, foi chamada de OB. Então, esse ponto aqui é B, ok? Porque a minha bissetriz é OB. Então, eu tenho que o meu ângulo AOB tem medidas... AOB tem medidas 3x mais 3. E o meu ponto BOC tem medida 4x menos 6. Então, se OB é a bissetriz, significa que 3x mais 3 tem que ser igual a 4x menos 6. Logo, vou passar tudo que é letra para um lado e quem não é letra para o outro, aplicando o mesmo método que a gente aprendeu logo acima. Se eu vou passar esse 4x para depois da igualdade, eu mudo o sinal, fica negativo, e 3 vai ficar negativo também, tá? Menos 6 eu repito, menos 3. Ok? Então, 3x menos 4x é menos x. Menos 6 menos 3, menos 9. Multiplicando por menos 1, x é igual a 9. Agora, eu vou substituir esse valor nos nossos ângulos. Agora, eu vou substituir, né? Já sabemos o valor de x, que é 9. Então, o meu ângulo AOB é 3 vezes o valor do meu x, que é 9, mais 3. Logo, 3 vezes 9, 27. 27 mais 3, 30. O meu ângulo BOC é 4 vezes 9, menos 6. 4 vezes 9, 30. 30 menos 6, 36. 4 vezes 9, 36. 36 menos 3, 30. Então, a medida do ângulo. Então, a medida do meu ângulo AOC é 30 mais 30. 30 mais 30, 60. Porque aqui é igual a 30, aqui é igual a 30. 30 mais 30, 60. Ficamos por aqui.